Agora vamos para o outro grupo, o grupo sacubitril/valsartana. Esse fármaco veio de maneira muito significativa mudar a história natural da terapêutica da insuficiência cardíaca, porque é um efeito aditivo. Este fármaco, ele traz a associação de conceitos. Ele traz a associação do conceito da modulação do sistema neuromoral, através da associação sacubitril/valsartana, através da valsartana, com o sacubitril, que é uma atuação sobre o sistema da nipresilina. A nipresilina, que nós vamos ver mais na frente, é bloqueada pelo sacubitril, é o inibidor da nipresilina, que vai ter ações sobre o sistema peptídeo natriurético e bradicinina. Então, esse é o novo conceito que abrange vários conceitos, na realidade. Abrange a modulação neuromoral, abrange o efeito vasodilatador e hemodinâmico, através das ações do peptídeo natriurético e bradicinina, abrange o conceito peptídeo natriurético e bradicinina, que transcendem o efeito natriurético e vasodilatador, além do efeito antifibrótico. Por isso que aqui vocês podem observar, eu tenho impactos de redução de mortalidade, de morte por IC, morte súbita, morte cardiovascular, melhora de qualidade de vida, de classe funcional, melhora da necessidade de utilização de diurético, redução de internação por insuficiência cardíaca, melhora de cardioproteção, com melhora de fração de ejeção de remodelagem cardíaca, ter atuação nefroprotetora e melhora de comorbidades, ou seja, um efeito pleno de ação desse fármaco. Podemos ver aqui, então, as ações da nipresilina no sistema renina-angiotensina-peptídeo natriurético e bradicinina. Do lado esquerdo, você vai ver que a nipresilina ela tem uma atuação, entre outras, de degradação dos peptídeos natriuréticos. E também ela tem uma atuação da nipresilina, quando você a faz, ela degrada a angiotensina 2. Então ela tem uma atuação no sistema renina-angiotensina-aldosterona por degradação da AG2 e dos seus componentes, do AG1/7 e do peptídeo natriurético. Então, quando nós promovemos o bloqueio desse sistema com sacubitril, você vai estar com isto diminuindo a degradação do peptídeo natriurético, mas por outro lado, você vai estar aumentando os níveis circulantes da AG2, porque a nipresilina, ela diminui ambos. Então, quando eu degrado ou impeço a sua degradação, através da sua inibição, eu estarei aumentando o peptídeo natriurético e bradicinina por um lado e aumentando a G2 do outro lado. Então vejam aqui. Então do lado esquerdo, quando eu faço o fármaco, que tem uma ação hemodinâmica, neuromoral e sobre o sistema peptídeo natriurético bradicinina, eu vou ter, por um lado, ao bloquear a nipresilina, o aumento dos peptídeos, por isso favorecendo a vasodilatação, a natriurese, a diurese e as ações do peptídeo natriurético e da bradicinina antifibróticas e antirremodelagem. Ou seja, transcendem o efeito hemodinâmico, além do efeito hemodinâmico. E por outro lado, eu vou estar prevenindo as ações da AG2 pela valsartana, porque a nipresilina, ela aumenta a inibição dela, aumenta a AG2. Então é uma combinação sinérgica. Esse que é o grande benefício desse fármaco. É o sinergismo de atuação sobre a fisiopatologia. Isso que traz o grande benefício que aqui está demonstrado. Vejam, aqui está a tradução clínica. Ao fazer essa associação de modulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona por um lado e por outro lado a modulação do sistema do peptídeo natriurético bradicinina pelo bloqueio do sistema da nepresilina, eu vou ter ações de vasodilatação, natriurese, antirremodelagem, cardioproteção, antifibrose, redução de aldosterona circulante, redução de água e sal, efeito de redução de impedimento do aumento da pressão arterial, diminuição do tônus simpático do doente. Ou seja, eu estou aqui, na realidade, somando conceitos, fazendo um bloqueio mais amplo e eficaz do sistema neuromoral, peptídeo natriurético, bradicinina, de uma maneira ampla, com atuações também metabólicas. Eu estou sendo pleno. Por isso que esse fármaco é de extrema importância e de grande benefício.
e deve ser utilizado quando indicado. Então, o estudo que trouxe essa grande mudança, como vem aqui, publicado em 2014, foi o estudo Paradigm Heart Failure, que se utilizou em doentes que vinham em uso prévio estáveis de inibidores de enzima de conversão, maleados de enalapril, e que migraram para a utilização de sacubitril valsartana. E aqueles que toleraram essa migração, houve uma comparação direta de enalapril com dose máxima terapêutica versus sacubitril valsartana com dose máxima terapêutica. Sendo que esses doentes não podiam estar hipotensos, tinham que ter um clearance acima de 30 e não podiam ter hiperpotassemia. Qual foi o impacto? Vejam, isso é um impacto adicional, comparado à terapêutica máxima otimizada. Isso que é importante ressaltar. De um lado, quem é o grupo placebo aqui? Quando nós analisamos os estudos com enalapril, o placebo era prazosin diurético digital. Quando nós analisamos os estudos com beta-bloqueador, o placebo era enalapril. Então era beta mais enalapril versus enalapril, ou no CIBS-3 foi bisoprolol sozinho versus enalapril. Aqui é diferente. Nós estamos analisando o sacubitril valsartana mais beta, mais espironolactona em doses maximizadas em pacientes principalmente classe funcional 2 e 3, com disfunção ventricular, com fração de ejeção abaixo de 40, depois foi mudado para abaixo de 35, versus pacientes em dose maximizada de maleatos de enalapril, mais beta, mais espironolactona. Ou seja, isso é que fortalece o estudo, que fortalece o fármaco. Eu pego aquele doente que eu considerava maximizado e vejo que ele sustenta sintoma, apesar de maximizado. O que eu ainda oferecia para esse doente? Até então, mais nada. Eu teria que migrar daqui para ressincronizador, ou para soluções não terapêuticas, ou para day clinic para esse doente. Agora eu tenho o sacubitril. Ele impacta em redução de 20%, vejam bem vocês, reduz em 20% a morte cardiovascular, hospitalização por IC, adicional. Quando é 20%, é sobre o tratamento já maximizado. Reduz 20% morte cardiovascular de qualquer causa, 20% hospitalização por IC, diminui também para esses doentes 16% morte de qualquer causa, morte súbita 20%, 20% e 21% morte por IC. Além dos efeitos já descritos no estudo do Paradigm, com a evolução dos outros trabalhos, temos agora já comprovados, porque o estudo não foi direcionado para isso, já com outras análises, efeitos de remodelagem reversa, redução da insuficiência mitral, benefício na redução da fibrose miocárdica e impacto metabólico. Vejam, à medida que eu vou ampliando o entendimento sobre as ações da nipresilina e a modulação do peptídeo natriurético e da bradicinina, vejam quão amplo vai se tornando o entendimento etiopatogênico da doença. Então vejam aqui, redução de insuficiência mitral funcional, que antes eu só alcançava o grande benefício disso, principalmente com a presonina. Foi demonstrado isso no VREF2. Aqui com o sacubitril valsartana, eu tenho uma redução extremamente significativa com a associação de ambos. Vejam, comparando do lado direito, o sacubitril valsartana diminuiu 41%, melhora. Quando foi só o valsartana isolada, foi 27%. Sobre a remodelagem reversa, até 12 meses, publicado recentemente no JAMA. Primeiro item, fração de ejeção, volume diastólico e volume sistólico. Quando você vê, eu melhoro a fração de ejeção em 9 pontos. Diminuo o volume em 12 de diástole e 15 de sístole. Da mesma forma, na insuficiência cardíaca de início recente e sem uso prévio de ECA e BRA, pega o doente que não tomava ECA e BRA, o impacto é ainda maior. Ou seja, porque eu já não tinha os efeitos adicionais prévios anti-remodelagem de ECA e beta. Então, quando eu inicio com esse fármaco nesse cenário, vejam ali, redução muito mais significativa nesses doentes, como também no NT-proBNP. Uma queda importante até o 3º mês, depois vai estabilizando, que é exatamente o efeito sobre a remodelagem reversa desses doentes. Não só isso,
Viu-se também uma melhora da função periférica da sensibilidade à insulina, com queda da glicada. Vejam ali, uma redução dos níveis de hemoglobina glicada. Quando eu comparo indivíduos com IC diabéticos, enalapril versus sacubitril valsartana, ou taxa acumulativa do início da insulina. Por inibição da niprisilina, eu aumento a sensibilidade à insulina, mediados por aumento do GLP-1. Ela teria uma ação sobre o análogo, semelhante ao análogo do GLP-1. Olha que interessante. Reduzindo a atividade do DPP-4. Então, um efeito misto, do análogo de GLP-1 com inibidor de DPP-4. Semelhantes a esses fármacos que eu quero dizer. Veja como o leque de atuações do fármaco vem se abrindo, tornando ele um fármaco de extrema importância, de impacto sobre a história natural da doença e de ações da terapêutica do paciente. Então, o que nós temos aqui de maneira resumida? O Paradigm Heart Failure sobre a ICFR crônica reduz morte cardiovascular, morte por IC, morte súbita, internação por IC, internação 30 e piora da IC. No contexto agudo, nós vamos ver isso na aula de insuficiência cardíaca aguda, também tem benefícios. E na insuficiência diastólica não trouxe impacto como esperávamos. Mas nós estamos aqui focados na ICFR. Então, esse é o grande benefício. O que a diretriz brasileira coloca? Está indicado para os pacientes com uma fração de ejeção abaixo de 40%, classe funcional 2 e 3, com terapêutica maximizada, com clearance acima de 30. É um classe 1B para esses pacientes. Como é que é a posologia? Como é que eu dou esse fármaco? A dose inicial é 24, 26 de 12 em 12 horas, o que dá 50 mg de 12 em 12 horas. Para quem eu começo com doses baixas? Para pacientes que vinham, vejam lá, sem uso prévio de ECA/BRA, ou com a pressão arterial sistólica abaixo de 100, o cara já vinha tomando o medicamento, estava estável, mas ainda mantendo sintoma, com 95, 90 de sistólica, então eu já começo com uma dose mais baixa, ou vinha com uma dose de enalapril abaixo de 10 mg de 12 em 12, ou uma dose de valsartana abaixo de 160 mg dia, ou uma losartana até 25 mg dia, a idade acima de 75 anos, ou clearance abaixo de 30 ou presença de função hepática. Nesse grupo de doentes, eu tenho que ser cuidadoso com o uso do fármaco. Lembra que no Paradigm Heart Failure, cerca de 18% dos doentes não toleraram a ECA/BRA. Depois, a malhada de enalapril. E aí foram retirados do estudo. Por isso que a utilização desse fármaco, eu espero uma hipotensão em torno de 20%. Então, esse grupo de doentes de dose baixa são os pacientes que teriam maior predisposição ao iniciar o fármaco de poder ter hipotensão. Por isso, o cuidado. Isso não quer dizer que eu não deva fazer. Significa dizer que eu tenho que ter o cuidado. Mas já o grupo que apresenta pressão arterial acima de 100, vejam, uma dose de enalapril que já vinham tomando previamente 10 mg de 12 em 12, ou valsartana maior ou igual a 160 mg, eu já posso começar com 49,51 de 12 em 12, o que daria 100 mg de 12 em 12 para esses pacientes. E como reajustar? Pode ser a cada 2 semanas ou 4 semanas, se o paciente tiver tendência à hipotensão. O alvo é 97,103 de 12 em 12. Esse é o alvo que nós devemos buscar. E buscar a ajuda terapêutica a cada 2 a 4 semanas, de acordo com o quê? Foquem na pressão arterial sistólica, na creatinina do doente. Então, ali está a recomendação. Após o ajuste ou início, 2 a 3 dias, dose, o potássio e a creatinina, e 7 dias depois. Reajustou a mesma coisa, 2 a 3 dias, 7 dias depois. Após chegar na dose estável, 30 dias depois, mantendo vejam lá, a cada 3 meses, monitorando função renal e potássio. Seguindo essas orientações, você vai estar absolutamente tranquilo. Vejam aqui a segurança. Obviamente que a maior tendência a desenvolver hipotensão nesses doentes, porque é um fármaco vasodilatador com propriedades moduladoras neurohormonais. Mas se você seguir as recomendações, você consegue com isso, reduz a dose do seu paciente ou dê a dose mais alta à noite, é uma estratégia, a dose maior à noite, a dose menor durante o dia, para depois você conseguir equalizar a dose do dia. Geralmente, os sintomas de hipotensão, eles vêm a se desenvolver
nas primeiras semanas de uso. A tendência disso é se reequilibrar. O que mais eu devo observar que pode ser um limitante para o uso do fármaco? É o uso exagerado de diurético. Como é no caso também da IECA/IBRA ou do beta, um grande limitante é o uso exagerado de diurético. Como também um grande limitante é a hipovolemia, ou a hiponatremia, ou a anemia. São situações que favorecem a hipotensão pela valsartana ou pelo BRA. Então, todas as situações que favorecem a hipotensão de um vasodilatador ou de um fármaco com propriedades vasodilatadoras, porque na verdade o sacubitril/valsartana ele tem propriedades vasodilatadoras, não vasodilatador. E tem propriedades de modulação do sistema da bradicinina e propriedades de modulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, todas as situações clínicas ou fármacos que favorecem a potencialização, como eu já citei e também posso adicionar, condição inflamatória crônica, doenças infecciosas agudas, hipertermia, tudo isso pode favorecer o indivíduo a desenvolver parefeitos, pior da função renal, retenção do potássio, com uso de espironolactona, como é comum também poder ocasionar na valsartana. Por isso, a monitoração. O parefeito não contraindica, só indica que você seja cuidadoso na monitoração do seu paciente. Então isso fica claro a necessidade. Qual o impacto? Vejam, por que eu tenho que fazer esse fármaco quando indicado? Porque a cada 1000 pacientes que migram da IECA/IBRA para sacubitril/valsartana, temos uma redução em 27 meses de 47 mortes cardiovasculares e internação por IC, 31 mortes cardiovasculares, 53 atendimentos de internações por IC, 111 internações gerais. Pacientes acima de 55 anos, eles ganham mais sobrevida e 65 anos ganham até 1 ano e meio a mais sem morte de doença cardiovascular. Portanto, esse fármaco, por esses benefícios, quando indicado, tem que ser utilizado como classe 1A pelas diretrizes de comum acordo americana, europeia e brasileira.